Olá, seres humanos. Hoje eu vim falar sobre um tema super pertinente. Dá pra você acertar a palavra? Rinite tá gritando. Olá, seres humanos. Hoje eu vim falar sobre um assunto super pertinente e muito difícil de ser escrito, que é sobre a questão indígena no Brasil. E diferente dos últimos vídeos, eu não vou falar sobre conhecimentos de mundo como filmes, filósofos e sociólogos, como eu falei no último vídeo, porque eu achei que ficou um vídeo muito longo. Então, dessa vez eu vou pegar os conhecimentos e vou colocar na descrição, tá bom? Então, esses conhecimentos extras sobre livros, filmes, séries, entre outros, vão estar na descrição. Então, vamos conversar sobre o vídeo, tá? O vídeo vai abordar sobre aspectos importantes que você poderia falar na sua redação, como aspecto histórico, legislativo e entre outros. Vamos iniciar primeiramente com o aspecto histórico. Na maioria das escolas, os estudantes começam a aprender sobre a cultura indígena a partir das aulas de descobrimento do Brasil em 1500. Isso acontece porque a maioria dos livros conta uma visão europeia. Até mesmo a denominação de índios e indígenas é uma denominação eurocêntrica, porque índios já viviam milênios antes dos portugueses chegarem aqui. Não havia a possibilidade de uma coexistência pacífica entre os europeus e os indígenas. Milhares de indígenas morreram em virtude de violência feitas pelos portugueses, doenças trazidas pelos estrangeiros, escravidão e conflitos armados. Em meados de 1600, a população indígena caiu de 5 milhões para apenas 700 mil. Do período colonial até o Brasil República, os conflitos e os massacres dos povos indígenas continuavam à medida que o desenvolvimento do Brasil seguia em direção ao norte do país. Somente em 1910 foi criado um órgão governamental direcionado a assistências aos povos indígenas, que era o Serviço de Proteção ao Índio, SPI, e foi substituído em 1967 pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que é atuante até hoje. Para preservar a própria cultura, os indígenas se viram obrigados a assimilar a língua e a cultura dominante para que possam reivindicar seus direitos junto ao Estado brasileiro. Por isso, hoje é tão comum ver indígenas reivindicando, fazendo protestos frente ao Congresso e indígenas na política. O primeiro avanço nesse sentido foi em 1973, quando surgiu o Estatuto do Índio, que dava o direito ao índio proteção pelo Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, e posteriormente a FUNAI. Com que o quê, menina? A Constituição... Ela não sabe mais falar essa palavra. A Constituição de 1988 reconheceu o direito pleno dos índios, com o direito à cidadania, à sua própria cultura, à sua identidade, às terras, enfim, direito pleno. Mas para que os indígenas tenham acesso pleno a essas terras é necessária a demarcação, ou seja, a delimitação dessas terras, que são as terras legais dos indígenas. Essa demarcação é feita pela FUNAI, que demarca, monitora e fiscaliza também essas terras, e a decisão final é feita pela Presidência da República. A lei, juntamente com a FUNAI, deveria garantir aos índios essas terras legais, mas não é normalmente isso que acontece, por conta da demora da demarcação indígena, das terras indígenas, e também a invasão dessas terras por guerrilheiros, fazendeiros, enfim, gera constantes conflitos entre os povos indígenas. O avanço do agronegócio, queimadas na Amazônia, desmatamento e também a constante inundação em virtude da construção de barragens hidrelétricas faz com que muitos dos indígenas percam seu território legal. Hoje o Parque Xingu, por exemplo, é considerado uma ilha verde no meio de plantações de soja. Além disso, a população indígena ainda sofre com pobreza, miséria, desnutrição, violência e o aumento no número de casos de alcoolismo e suicídio, principalmente entre os jovens. Além dos indígenas terem que conviver com todos esses problemas e não possuírem uma educação de qualidade, não possuem um sistema de saúde também de qualidade, eles ainda têm que conviver com a ideia errônea de que existe um desenvolvido, um avançado e um atrasado, que é a ideia eurocêntrica entre brancos e indígenas. Pois é, voltamos ao colonialismo. Mas o que existe de atrasado desenvolvido para as práticas de poder que exterminam outras culturas e ainda os recursos naturais? Bom, gente, ficamos por aqui, mas tem muito mais do que falar sobre a cultura indígena e alguns conhecimentos, como eu falei no início, eu vou deixar aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Tem várias coisas que vocês podem abordar na sua redação. E é isso. Conhecimento na cabeça, agora é se inscrever, tá bom? Até o próximo vídeo.